Lucas mal percebia a pressa com que caminhava. Sua intenção era simples: encontrar qualquer presente de última hora para a irmã, algo simbólico que não o prendesse por muito tempo. Não queria distrações, nem paradas prolongadas. Mas o destino tem formas sutis de alterar nossos rumos. Naquele fim de tarde, foi um perfume amadeirado que, quase como um sussurro, escapou pela porta entreaberta de uma loja elegante e o capturou. Instintivamente, Lucas diminuiu o passo. O ar carregado de aromas quentes e sofisticados o envolveu. As luzes eram dimerizadas, como íntimos vagalumes iluminando estantes de vidro. Uma música suave e profunda, algo entre o jazz e o soul, preenchia o espaço sem oprimir. A atmosfera parecia suspensa no tempo. Foi então que ele a viu. Flávia. De costas para ele, ela pairava diante de uma bancada de perfumes, como se decifrasse segredos antigos. Borrifava um líquido dourado sobre o pulso, fechava os olhos e sorria levemente. Como se cada fragrância narrasse uma história só dela. Lucas, curioso, esqueceu-se do que viera buscar. Ali, parado, observava, como quem assiste a um feitiço se desenhar. Gosta de fragrâncias amadeiradas? A voz dela atravessou o espaço, aveludada, sem que precisasse se virar. Surpreso, Lucas riu baixo. Depende de quem está usando, respondeu, deixando o sorriso atravessar a voz. Ela se virou, e por um instante, o tempo pareceu vacilar. Olhos castanhos, intensos como um entardecer após a chuva, encontraram os dele com uma firmeza tranquila, como se não pedissem permissão, apenas convidassem. Lucas. Ele se apresentou, estendendo a mão num gesto que foi ao mesmo tempo formal e carregado de intenções silenciosas. Flávia, ela respondeu, apertando a mão dele com firmeza, mas deixando os dedos linger um segundo a mais do que o habitual. Havia algo de coreografado naquela troca, embora ambos soubessem que era espontâneo, um jogo sutil, que não precisava de regras ou palavras. Flávia pegou um frasco de vidro esmerilhado e caminhou até ele, seus movimentos graciosos como uma dança aprendida de cor. Esse é meu favorito, disse, erguendo o vidro entre eles. Intenso, marcante e inesquecível na pele. Sem esperar autorização, aproximou-se e borrifou uma nuvem sutil na base do pescoço dele. O toque dela ao erguer o colarinho foi breve, mas deixaria um eco em sua memória. Lucas fechou os olhos e inspirou devagar. O perfume era denso, cheio de camadas, como se contasse histórias de florestas antigas, viagens sem mapa e noites impossíveis de esquecer. Acho que encontrei meu presente, murmurou, abrindo os olhos apenas para encontrá-la sorrindo, um sorriso que parecia saber mais do que dizia. Flávia soltou um riso baixo, como um segredo compartilhado. E sua irmã? Perguntou, arqueando a sobrancelha de forma provocativa. Lucas deu de ombros, o olhar brincando com o dela. Ela vai entender se ganhar um cartão. Não é todo dia que a gente encontra algo único. Houve um instante de silêncio carregado. Não um silêncio incômodo, mas daqueles que se formam quando as palavras seriam apenas ruído desnecessário. Flávia deu 2 passos para trás, seus olhos ainda cravados nos dele. Às vezes, a curiosidade é apenas o primeiro passo, disse com a voz que parecia acariciar cada palavra. Ela se virou, caminhando com uma naturalidade hipnotizante em direção ao fundo da loja. Ao atravessar uma cortina de veludo azul escuro, ela parou e, sem pressa, olhou por sobre o ombro. Lucas hesitou por uma fração de segundo. Um convite flutuava no ar, feito de perfume, olhar e possibilidades. Ele soube que atravessar aquela cortina seria atravessar para outro tipo de território. Deu um passo, depois outro. Ao atravessar o veludo, sentiu o mundo mudar. Ali dentro, a luz era ainda mais suave, o ambiente impregnado de aromas que contavam histórias de continentes distantes, de aventuras e de promessas não feitas em voz alta. Flávia estava parada diante de uma prateleira especial, onde frascos de vidro pesado guardavam composições raras, feitas apenas sob encomenda. Ela estendeu a mão e pegou um dos frascos. Esse aqui é para momentos que a gente quer que durem para sempre, disse, borrifando um pouco no ar entre eles. O aroma se espalhou, envolvente, quente, quase tátil. Lucas se aproximou até que seus ombros quase se tocassem. Nem todo momento deveria durar para sempre, sussurrou ele. Flávia virou-se para ele, tão próxima que Lucas podia contar os pequenos reflexos dourados em seus olhos. Alguns, sim,
respondeu ela. E naquele momento não havia mais perfumes, nem loja, nem passado ou futuro. Apenas um presente suspenso, perfumado e indefinidamente possível. O silêncio entre eles tornou-se uma conversa muda, carregada de expectativa. Flávia deu um passo a mais e Lucas sentiu o coração acelerar, como se o próprio ar entre eles pulsasse. Sabe, disse ela brincando com a tampa dourada do frasco. Algumas fragrâncias se tornam mais interessantes quando compartilhadas. Lucas arqueou uma sobrancelha, aceitando o convite implícito. Ela então pegou outro frasco de vidro opaco e borrifou nos pulsos de ambos. Fecha os olhos, pediu. Ele obedeceu. A sensação era diferente, quase como se estivesse sendo guiado por ela através de um caminho invisível, onde apenas o olfato, o calor da pele e a expectativa o conduzissem. Sentiu a ponta dos dedos dela tocar levemente seu pulso, desenhando um contorno imaginário. Um gesto simples, mas que acendia possibilidades. Quando abriu os olhos, Flávia estava tão próxima que ele podia sentir sua respiração. O perfume misturado dos dois criava uma atmosfera só deles. Talvez o verdadeiro presente, disse ela, com um sorriso que era quase um beijo suspenso no ar. Não esteja nas prateleiras. Lucas, num impulso quase inevitável, inclinou-se levemente para a frente, mas conteve-se. Não era o momento de roubar nada daquela atmosfera. Era o momento de deixar o desejo crescer, florescer no tempo certo. Talvez, murmurou ele, alguns encontros sejam como perfumes raros, impossíveis de esquecer. Ela sorriu de novo, um sorriso que parecia prometer mais do que qualquer palavra dita ali. Então, calmamente, virou-se para a porta de veludo, deixando no ar não apenas a fragrância, mas também a promessa de um recomeço, de um destino entrelaçado pelas coincidências da vida. Lucas, segurando ainda no ar a última nota do perfume e da presença dela, soube que não importava mais o presente para a irmã. Naquele dia, ele ganhara algo muito mais raro, um encontro que poderia mudar tudo, e talvez, apenas talvez, estivesse pronto para deixar a curiosidade se transformar em algo muito maior. Lá fora, a noite já tinha tomado conta da cidade, tingindo as ruas de dourado e sombra. Flávia caminhava lentamente, e Lucas a acompanhava, como se um fio invisível os mantivesse conectados. "Conhece esse bairro?" perguntou ela de repente. "Pouco. Normalmente estou sempre correndo, nem presto atenção nos detalhes", ele respondeu sorrindo. "Então venha", disse ela, estendendo a mão. Sem pensar muito, Lucas segurou. Caminharam sem pressa pelas ruas, passando por pequenas cafeterias e vitrines antigas. Conversaram sobre perfumes, sobre lembranças esquecidas, sobre viagens que ainda queriam fazer. Riram de coincidências improváveis. Descobriram gostos em comum. Em frente a uma banca de flores fechada, Flávia parou. "Sabe", disse ela, pensativa, "algumas flores só exalam seu verdadeiro perfume à noite." Lucas a observou. Como algumas pessoas, ela sorriu, surpresa com a resposta. "E talvez", continuou Lucas, "algumas noites sejam feitas para a gente descobrir exatamente isso." O tempo parecia escorrer entre eles de forma mansa, sem promessas, sem cobranças, apenas uma compreensão silenciosa de que algo especial nascia ali. Quando chegaram a uma pequena pracinha iluminada por lampiões antigos, Flávia soltou sua mão devagar. "Preciso ir", disse. Lucas assentiu, compreendendo. "Mas", ela acrescentou, tirando um pequeno papel da bolsa, "se quiser continuar descobrindo perfumes raros", entregou o papel a ele. Nele, apenas um nome, um endereço e uma promessa silenciosa. Lucas sorriu, guardou o papel como quem guarda um tesouro, e soube que, assim como os melhores perfumes, certas histórias apenas começam com um sopro sutil no ar.